Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Boa tarde a todos e todas. Muito bem, graças a Deus. Então tá bom, amém. Vamos lá falar então qual é o valor da minha aposentadoria, doutora, se eu contribuir com uma porcentagem lá de 20% de INSS. Diga pra gente, explica como é que a gente pode saber e fazer esse tipo de cálculo. Olha só, quem contribui com 20% são duas categorias de segurados. Os contribuintes individuais, que são os autônomos, e os segurados facultativos. Vamos colocar assim, as donas de casa, as pessoas que não têm atividade remunerada. Então, são essas duas categorias que podem contribuir com 20%. Por quê? Porque não tem um patrão na outra ponta. Por isso que a alíquota é maior, né? Sim. Então, o que acontece? Essas pessoas podem contribuir sobre o salário mínimo até o limite do teto, que hoje é R$ 857,41. Esse valor não é o 20% que vai fazer a aposentadoria ser alta, mas é o valor sobre o qual os 20% vão ser aplicados. Então, eu tenho que apurar 20% sobre o quê? Sobre o salário mínimo, então vai ser salário mínimo do mesmo jeito a minha aposentadoria. Então, o que as pessoas precisam saber, principalmente em primeiro lugar, é isso. Qual é o valor da base? Agora, existem possibilidades que a pessoa pode pagar menos alíquota nessas duas condições. Uma delas é 11%, é uma alíquota de 11% para aqueles que querem contribuir apenas sobre um salário mínimo. Então, às vezes, a pessoa pode, uma dessas duas categorias, podem contribuir com uma alíquota menor. Então, isso vai trazer para eles um pouco mais de vantagem econômica, né, no custo-benefício. Qual tipo de profissional que pode contribuir assim dessa forma? Então, são, por exemplo, profissionais liberais, em geral, médico, dentista, advogados, contadores, psicólogos. Aqueles que não têm patrão, pessoa, né? Que não tem carteira registrada. Sim. Isso, que não tenha um empregador e que trabalhe por conta, né? Que trabalha por conta própria. Entre eles, além deles, qualquer pessoa que desenvolva uma atividade remunerada e que não tenha um patrão, trabalha de forma autônoma e profissional liberal. E o segurado facultativo, que são as donas de casa, os desempregados, que por acaso estão numa situação de desemprego, mas que querem manter uma contribuição, estudantes, as pessoas que estão até presas, inclusive, se quiserem contribuir facultativamente, para quando saírem, podem. Pessoas que moram no exterior, cônjuge, acompanhando o cônjuge que foi trabalhar fora, e que essa pessoa quer manter a contribuição aqui no INSS do Brasil, porque quer voltar. Então, essas pessoas podem optar. Olha, eu não quero pagar mais que o salário mínimo, eu quero pagar só sobre o mínimo, então eu posso recolher 11% ao invés de 20%, sabe? E aí isso vai fazer um maior retorno. Agora, você quer pagar mais que o salário mínimo, aí não tem jeito. Aí tem que ser 20% mesmo, porque a lei veda esse tipo de contribuição menor sobre um valor menor. Por quê? Porque só se pode aposentar quem paga por salário mínimo por idade. Então, só quando ele atingir 65 para homem e 62 para mulher é que vai poder se aposentar. E ainda nós temos mais uma alíquota diminuída, que é os 5% para o pessoal que é de baixa renda, né? Esse pessoal que é de baixa renda pode pagar só 5% também sobre o mínimo, além do MEI, que é aquela categoria de microempreendedor. O MEI também pode fazer esse tipo de... O MEI paga, exato, o MEI ele vai pagar os 5% que já está inserido lá
no valor que ele paga mensal, né? Então ele vai pagar esses 5%, só que ele tem que estar enquadrado, lembrando que, né, isso é interessante a gente ressaltar, porque o MEI, ele tem que estar com as suas contribuições em dia, e ele não pode fazer simplesmente um cadastro e esquecer de pagar isso nunca mais. Por quê? Uma hora isso vai dar atraso, e quando ele for buscar a aposentadoria dele, esse período todinho não vai ser computado, se ele não efetuar o pagamento. Certo. E tem outras opções? Existem outras opções além dessa, de contribuir com 20%? Então, além disso, Og, o que é interessante a gente falar também dos 11%, naquela alíquota de 11%, é para aquele pessoal que não é um seletista, mas ele tem um contrato. Por exemplo, um advogado que tem um contrato com uma pessoa jurídica mensal. Aí ele é contratado para uma assessoria, uma consultoria mensal para uma empresa. Essa empresa, para fins de INSS, ele figura como empregador previdenciário, mas é só para fins previdenciários. Então, por isso, esse advogado que está recebendo um valor mensal de prolabore, ele vai ter o desconto na hora da emissão do pagamento de 11%. E aí não é limitado a salário mínimo. Aí ele pode efetuar o pagamento de salário mínimo até o limite do teto. Então, essa é uma prerrogativa apenas exclusiva para aquele contribuinte individual autônomo, profissional liberal ou diversas categorias que estão exercendo uma atividade para uma pessoa jurídica. Sim. Porque essa é uma forma de inclusão previdenciária também, facilitando assim a possibilidade de contribuição dessas pessoas. Então, existe um trabalho remunerado, eu exerço em contrapartida para uma pessoa jurídica que também vai ter que pagar os 20%. E aí, neste caso, pessoas que se enquadrem nessa situação de 2003 para cá, elas podem, quem tem a responsabilidade tributária de descontar e repassar a previdência é a própria empresa. Bom, por mais que a doutora Juliane seja bastante didática nas suas explicações, pode surgir alguma dúvida sempre em relação, né, a todos esses procedimentos, mas a doutora Juliane está à disposição também para tirar essas dúvidas pelo perfil do Instagram dela, é o @JulianePenteadoPrev, né, doutora? É isso mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. Então é só entrar em contato com a doutora Juliane que ela pode tirar todas as dúvidas. Porque previdência não é uma coisa simples, né? Tem muita gente que tem direito, são muitos, um passo a passo muito complicado, são muitas, digamos assim, são muitas variáveis, né? Muitos detalhes, muitas variáveis para você ter a sua aposentadoria. Então é sempre bom buscar a ajuda de um profissional para poder tirar todas essas dúvidas. Doutora Juliane, muito obrigado mais uma vez pelas explicações, pelas dicas aqui. Uma boa semana para você e até a próxima segunda. Muito obrigada, Og. Um abraço a todos e todas e uma boa semana a todos nós. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.